Olá, bem-vindos à sexta parte do livro Senhora do Fogo, de Kirsten White. Se você está gostando dessa leitura, não se esqueça de se inscrever no canal Som dos Livros, o canal de audiobooks predileto para quem ama livros. 43. Fortaleza de Poenari. Apesar de manter o disfarce imundo o tempo todo para evitar ser reconhecida, ela não aguentava mais se esconder. Não queria subir para sua fortaleza parecendo tão fraca e sentindo-se como tal. Já estava no vilarejo mais próximo de Poenari. Era minúsculo, ocupava uma parcela de terra plana entre o rio e as montanhas. Lada já o visitara muitas vezes e mantinha seus cavalos por lá. As pessoas a conheciam. Quando desceu da montaria, ela arrancou o chale e olhou ao redor, torcendo para que pelo menos naquela região remota o território ainda fosse o seu. Se não fosse, estaria morta de qualquer jeito. Príncipe! Uma mulher idosa falou, ofegante, largando as roupas que lavava à beira do rio. Depois de dar uma olhada no vestido ensanguentado de Lada, ela se levantou. Venha comigo! A mulher limpou as mãos no avental. Lada seguiu até uma casa humilde numa extremidade do vilarejo, onde a mulher pegou uma tina de madeira e pôs um caldeirão de água para esquentar nas brasas, que abanou enquanto cantarolava consigo mesma. Me desculpe, a mulher falou. Eu não esperava uma visita tão ilustre, mas você é uma príncipe do povo. A mulher abriu um sorriso mais caloroso que as brasas do fogão, e Lada sentiu alguma coisa se romper dentro de si. Sentiu vontade de chorar. Não era capaz de se lembrar nem da última vez que quisera chorar, e muito menos de quando tinha conseguido. Em vez disso, sentou-se e aceitou o pão e carne seca oferecidos. Como andam as coisas por aqui? Lada quis saber, sem entrar no assunto do motivo de sua ausência. Se Matias mantivera seu cativeiro em segredo, não seria ela quem revelaria o fato. Tranquilas, pacíficas, um homem passou aqui há um mês atrás procurando notícias suas. A mulher sorriu, e não voltou para contar a história. Ela despejou a água quente na tina e pediu licença para se retirar. Em seguida, voltou com 2 baldes de água fria, que jogou lá dentro também. Seria a maior honra da minha vida dar banho na minha príncipe. A mulher baixou a cabeça. Lada tirou as roupas e as jogou no fogo. Com cuidado, pôs o pingente sobre uma cadeira e entrou na tina, com os joelhos junto ao peito. Ela afundou o quanto pôde no espaço apertado. A mulher cantarolava uma música suave para si mesma enquanto pegou um pedaço de sabão, uma escova e começou a esfregá-la. Apesar de se lavar sozinha desde criança, ela aceitou a gentileza oferecida pela mulher. Meses de medo, sujeira e sangue coagulado saíram na água. Lado gostaria de poder remover a pele para revelar algo novo e mais forte por baixo, escamas ou cota de malha. Mas sobre a imundície havia apenas uma pele macia e rosada. Seu corpo não lhe parecia familiar. Os seios ainda eram grandes, mas a barriga estava inchada em razão de meses de má nutrição. Seus braços e suas pernas estavam finos e os calos causados pelo manejo das armas em sua mão haviam sumido. Quando a água esfriou, Lada saiu da tina. A mulher envolveu-a num cobertor amaciado por anos de uso. Lada sentou-se junto ao fogo. Em mais uma traição imperdoável de Oana, permitiu que a mulher penteasse seus cabelos. — Por que tanta gentileza comigo? Lada perguntou. Uma coisa era servir a pessoa que ocupava o cargo de príncipe, mas Lada não pedira nada daquilo, e claramente não tinha nada com que retribuir. A mulher se interrompeu por um tempo, mas em seguida voltou a penteá-la, ainda que com mais cuidado. Porque você é a única príncipe que já visitou nosso vilarejo. Lada detectou um tom sorridente na voz da mulher. Porque você é a única príncipe que sabe o que significa ser mulher nesse mundo, e porque tenho um pouco de medo de que, se não for gentil, você queira me matar. Lada deu risada. Eu não mato minha gente, só aqueles que roubam do meu povo. A mulher riu também, um som suave e gasto como o cobertor que a enrolava. Tem outra razão para você merecer minha gentileza. Nunca me importei muito com príncipes, nenhum deles nunca me fez nada de bom. Mas o povo daqui te conhece e te ama. Por sua causa, conseguimos plantar mais e ganhar mais com o nosso trabalho. E meu neto, um menino inteligente e forte, nunca vai ser vendido para aqueles infiéis, para lutar nas batalhas deles. Ela terminou de penteá-la e bateu em seu ombro. Espere um pouco aqui. Sei que você não usa saias. Vou procurar umas roupas para você. Lada sabia o sacrifício que isso implicava. Num vilarejo daquele tamanho, cada pessoa devia ter uma troca de roupa. A calça e a túnica que a mulher trouxe estavam limpas e bem remendadas. Ela se vestiu. Quando terminou, um garotinho, provavelmente o neto da mulher, apareceu. Estava com os olhos arregalados de admiração ou de medo. Lado o encarou, mas depois deu uma piscadinha. Ele continuava apavorado do mesmo jeito e se afastou e fechou a porta.
A mulher voltou com um sorriso tímido e estendeu um pedaço de tecido vermelho. Minha mãe me deu isso quando me casei. Não era um tecido dos mais elaborados, mas o corante de tingimento vermelho era caro. Provavelmente era o maior tesouro da casa. Lada se virou de costas e permitiu que a mulher amarrasse o pano em sua cabeça para segurar os cabelos molhados. Com a postura mais ereta de que quando entrara, Lada seguiu-a em direção ao vilarejo. De todas as partes, os aldeões tinham saído de casa, da beira do rio e dos campos. O neto da mulher corria de porta em porta, cochichando e apontando para alertá-los sobre a presença de Lada. Eles se postaram à beira do caminho observando. Alguns sorriam, mas a maioria a olhava com orgulho convicto. A maior parte das mulheres estava com a mão sobre o ombro dos meninos que jamais lhes seriam tirados, que serviriam ao próprio país quando crescessem. Lada ergueu o queixo. Pela gentileza com que fui tratada aqui hoje, esse vilarejo nunca mais vai pagar impostos para príncipe nenhum. As pessoas vibravam e as meninas sacudiam flores, uma delas, inclusive, brandindo um graveto como uma espada enquanto Lada passava. Um homem lhe entregou as próprias botas com um gesto solene, apesar de saber que conseguir uma nova custaria muito caro. Lada aceitou o presente e montou no cavalo. Ela sentiu, orgulhosa e poderosa, antes de se virar e partir para sua fortaleza. Não havia preço que fosse alto demais a pagar pelo bem da Valáquia e seu país, a verdadeira Valáquia, sabia disso e a amava por seus sacrifícios. Ela encontrou diversos soldados no pé do morro onde Poenari se erguia como uma sentinela sobre o rio. Eles pareceram surpresos com a sua aparência, mas ela não deu margem a perguntas nem ofereceu explicações. Lada entregou as rédeas dos cavalos e passou por eles rumo à trilha serpenteante. Quando chegou ao topo, estava sem fôlego e exausta, mas fez o possível para não demonstrar. Era preciso projetar apenas força. Bogdan correu até o portão para recebê-la. Dava para ver na postura de seu amigo que ele queria abraçá-la, mas conseguiu se conter. Pelo menos fora bem treinado nesse sentido. Ele olhou por cima do seu ombro. Estava à procura da mãe. Ela não está comigo. Lada fez um gesto para que Bogdan a seguisse, ciente de que talvez fosse a última vez que ele se mostraria disposto a segui-la para algum lugar. Ela conseguiu caminhar até a sua sala particular nos fundos da fortaleza, ignorando os homens por que passavam como um legítimo membro da realeza, e então, por fim, com a porta fechada, despencou sobre uma cadeira. — O que aconteceu? Bogdan perguntou. — Por onde você andou? Falei para todo mundo que estava caçando espiões dos otomanos, mas não sabia por quanto tempo ia conseguir continuar controlando os homens na sua ausência. Queria ir procurar você, mas sabia que me queria aqui. Ainda bem que não foi. Teria sido assassinado. Matias me traiu, me jogou na prisão. Bogdan ajoelhou diante dela e observou bem seu rosto. Você não está bem. Acho que ele estava me envenenando. E a minha mãe? Lada sabia que precisava se desculpar. Sabia que era isso que Radu faria em seu lugar, mas não conseguia. Caso fizesse isso, admitiria que estava errada e se confessasse em voz alta que tinha abandonado a Ana, jamais perdoaria a si mesma. Quando cheguei lá, Matias matou todos os meus soldados. Fiquei numa cela menor que essa sala durante meses. Sua mãe foi colocada para trabalhar nas cozinhas, sã e salva. Eu fugi com a ajuda de Stefan. Tivemos que matar todos os guardas. Era para sua mãe ter ido nos encontrar, mas ela estava no castelo quando tudo aconteceu. Não consegui ir atrás dela. As feições rústicas de Bogdan se contorceram, revelando uma ampla variedade de emoções. Por fim, engolindo em seco, ele assentiu. Ela iria querer que você fugisse. Lada tentou não demonstrar seu alívio, mas sentiu as mesmas lágrimas traidoras de antes se acumularem em seus olhos. Só o que tinha agora era Bogdan. Se ele a odiasse por aquilo, se a deixasse, era melhor nem pensar a respeito. E não era necessário. Ela estendeu a mão e apertou uma das orelhas de abano ridículas dele, pigarreando para se livrar das emoções inconvenientes presas na garganta, doloridas como uma ferida antiga. Me diz o que aconteceu na minha ausência. Bogdan relatou que Tirgoviste estava fortificada, mas que nenhuma ofensiva importante chegara às montanhas. Ele encontrara e matara os boiardos Bassarabe. Os homens, sob o comando dele, se dispersaram para se esconder dos batedores otomanos que os procuravam, mas estavam todos a menos de um dia de cavalgada e podiam ser reunidos assim que ela desse o chamado. Eles continuam leais? A maioria. Os húngaros já tinham ido embora fazia tempo. Era o máximo que Lada poderia esperar de qualquer forma. Com quantos podemos contar no momento? Contando as mulheres? 2.000, talvez 3.000. É difícil saber quanta gente ainda está esperando e quantos fugiram. Nós vamos matar Matias?
As palavras de Bogdan eram ásperas e fortes como seus punhos. Ele queria aquilo tanto quanto Lada. Ela recostou a cabeça no espaldar da cadeira e fechou os olhos. Vamos matar todo mundo. Ótimo. Lada sorriu e estendeu a mão. Bogdan segurou-a com um gesto hesitante. Nunca me abandone, ela pediu. Jamais. Sonolenta, Lada enfim voltou a sentir-se segura. Não saberia o que fazer sem Bogdan. Sabia que deveria contar para ele como se sentia e que valorizava aquela confissão mais do que a mulher do vilarejo apreciava o tecido vermelho em seus cabelos. Mas não seria capaz de proferir aquelas palavras. Ele não era como Mermed, mas talvez fosse algo melhor. Jamais a desafiaria, nem a obrigaria a se dobrar à vontade dele. Bogdan era seu. Em vez de agradecer, decidiu que se casaria com ele. Isso não significaria nada para ela, mas seria uma recompensa pela lealdade de Bogdan. E ainda serviria para eliminar de toda e qualquer maquinação política alheia a possibilidade de casá-la. Ela comunicaria a decisão na manhã seguinte. Os dois se casariam e depois começariam sua missão de destruição. 44. Montes Cárpatos. Radu não queria saber de rituais, de tradições, de comemorações. Então sua coroação se deu entre as 20.000 covas que marcavam o reinado da sua irmã. Em meio à terra recém-assentada e às mudas de árvores que cresciam ao redor, Radu se ajoelhou. Ele baixou a cabeça e uma coroa simples de ferro foi colocada pelo único sacerdote que retornara à capital. Era muito mais pesada e restringia muito mais seus movimentos que os turbantes que costumava usar. Ele pensou na coroação de Mermed, nas semanas de celebrações. Teve a sensação de que era o início de algo grandioso, de uma história de escala inimaginável. Radu se perguntou o que Mermed estaria achando do seu novo papel. Não houvera tempo para o seu amigo ter recebido a notícia e mandado uma resposta. Radu sentia a distância entre os dois de forma aguda, mas também era algo que apreciava, porque se era para ser forçado a fazer coisas que não gostaria, era melhor que fosse a sua maneira. Radu teve apenas 5 testemunhas, o sacerdote, Nazira, Fátima, Cipriano e Quiril. Alguns cidadãos se mantiveram a uma distância respeitosa, mais por curiosidade do que por senso de dever ou empolgação. Quando o sacerdote terminou, Radu ficou de pé. Agora era príncipe, como a sua irmã e seu pai haviam sido antes dele. A terra das covas grudou em seus joelhos. Ele não fez nenhuma questão de limpar. Uma semana depois da coroação, após se certificar de que as defesas da cidade estavam em dia, assim como os campos nos arredores, cultivados, Radu e Cipriano tomaram o caminho das montanhas com Quiril e um grupo seleto de janízaros. Quanto antes tudo estivesse terminado, mais cedo Radu conseguiria atrair os boiardos de volta, inclusive alguém, qualquer um, que pudesse assumir um posto de voivoda. Ele só era príncipe por causa da violência de Lada, e considerava seu único objetivo no cargo pôr fim àquela brutalidade. Depois disso, sua obrigação teria sido cumprida. Após 2 dias de viagem marcados pela cautela, eles pararam para se abastecer. As manhãs e noites estavam cada vez mais frias, porém as tardes ainda mantinham o calor forte e insistente do fim do verão. Radu e Cipriano estavam sentados à sombra de uma enorme árvore com Quiril, repassando tudo o que descobriram. Quiril franziu a testa, olhando para as montanhas inclinadas ao redor. Precisamos encontrar os homens da reserva dela. Devem estar aqui em algum lugar. Eles poderiam vagar por semanas sem encontrar uma única alma, e muito menos pessoas escondidas que conheciam aquele lugar como a palma da mão. Radu sacudiu negativamente a cabeça. Não precisamos encontrá-los. Não se acharmos Lada. Tudo depende dela. As forças e as esperanças de todos estão depositadas nela. Com a sua queda pessoal, sua liderança e seu sistema de governo caem junto. Os homens vão se desmobilizar e voltar à vida de sempre. Quiril coçou o queixo barbeado. Radu não se incomodaria se o homem quisesse usar barba, mas os janízaros não abandonavam a disciplina por nada. Ainda não sabemos onde ela está escondida, nem se está mesmo nessas montanhas. Existem boatos de uma fortaleza secreta, mas nenhum registro da construção de uma, e ninguém sabe dizer onde é. Fica no alto de um pico? Radu perguntou, desconfiado de que talvez conhecesse a localização exata da irmã. Como não pensara nisso antes? Quiril ergueu as sobrancelhas, surpreso com a pergunta. Ouvi dizer que a fortaleza dela era a própria montanha, por isso não fez nenhum sentido. Radu foi dominado por uma sensação que era mais desolamento que triunfo. Uma parte sua ainda desejava jamais encontrá-la. Torcia para que ela tivesse simplesmente desaparecido. Ah, Lada! Reúna os homens e os canhões.
Os mais leves que tivermos. Não vai ser uma escalada fácil. Você sabe onde ela está? Nós dois crescemos juntos. Ela se esqueceu disso, acho. Radu se lembrou do saquinho que a sua irmã carregava no pescoço por tantos anos. Tinha sido enchido ali e mantido como um talismã contra o sofrimento e o distanciamento que ambos suportaram. E, quando o sangue estragou o saquinho, Radu recolheu seu conteúdo reduzido a pó e pôs num pingente de prata, que ela nunca tirava. O coração de Lada estivera sempre ali. E era onde pararia de bater. Radu aprendera bem a lição. Deixara Nazir e Fátima em Tirgoviste, numa casa pequena de uma rua secundária, sem que nada assinalasse que o lugar abrigava alguém especial. Ele não sabia se Lada tentaria matar sua mulher, mas seu cunhado já havia sido assassinado. A vida de Nazira jamais seria colocada em risco. O que quer que acontecesse nas montanhas, Nazir e Fátima estariam a salvo, e caso Radu não voltasse, sabia que Mehmed cuidaria delas, para honrar tanto a memória dele como a de Kumal. Todas as partes da sua vida tinham entrado nos eixos. Sua amizade com Mehmed finalmente perdera a carga habitual de sofrimento e tensão. Seu dever para com Nazira e Fátima estava cumprido, com exceção da presença de Cipriano, que era um motivo para querer desesperadamente continuar vivo. Radu estava mais pronto do que nunca para encarar sua irmã. Enquanto os cavaleiros se aprofundavam na paisagem verdejante e cinzenta dos Cárpagos, Radu sentiu o peso da morte pairando de forma mais presente que o alto dos picos ao redor. Todos os que apoiavam o consideravam o melhor dos Draculeste, o mais nobre, mas ele não teria tanto a pagar quanto Lada? Todas as vidas que entraram em contato acabaram, de uma forma ou de outra, manchadas, tornadas violentas ou encerradas, e agora ambos estavam em lados opostos, com muito mais vidas em jogo, pelo bem do seu país e de todos os países vizinhos, pela estabilidade e pela segurança, não só de Mehmed, mas de todas as pessoas protegidas pelo Império que só progrediriam se os otomanos prosperassem. Radu precisava sair vencedor, e sabia disso, só não sabia se merecia. Em que você está pensando? Cipriano perguntou, aproximando seu cavalo a ponto de os dois roçarem as pernas. Em todo o sangue que foi derramado para eu chegar até aqui. Cipriano fez uma careta exagerada. Eu estava pensando no que vamos comer no jantar. Radu tentou sorrir, mas com Cipriano isso não era necessário. Ele não precisava fingir nem tinha obrigação de ser agradável. Cipriano jamais exigiu nada do tipo. Radu olhou com toda a ternura que sentia, e uma parte dele o aconselhava a aproveitar cada olhar, cada momento, porque o fim estava próximo. Ele fez um gesto com a mão, apontando para as montanhas antiquíssimas que o cercavam. Os cavalos se mantinham na trilha ao lado do rio. O vale era tão estreito que, em certos trechos, o sol só brilhava por lá algumas horas por dia. Era possível escalar uma face das montanhas ao norte e atingir alguém nos picos do sul com uma flecha, ou talvez até com uma pedra bem arremessada. Esses são os caminhos da minha infância, mas o menino da época não reconheceria o homem que sou hoje, e imagino e temo que esse é o último passo para eu me tornar o que quer que venha a ser. No momento, não quero nem descobrir o que é. Cipriano também não forçou um sorriso, apenas assentiu de forma resoluta. Nós vamos descobrir juntos. Radu se esgueirava pela face da montanha oposta à fortaleza de Lada. O Arges era só uma linha preta lá embaixo, separando os dois picos, e os dois irmãos. A noite estava escura e espessa como petróleo, com nuvens carregadas que escondiam até as estrelas. Parecia que até a natureza sabia que o futuro lhe reservava. Radu passara um verão ali, uma temporada feliz, uma das melhores de sua infância, e não muito tempo depois, seu pai o vendera junto com Lada em troca do trono da Valáquia. Lada trocara uma vida ao lado de Radu e Mehmed, uma vida segura, e que Radu ainda achava que seria feliz de alguma forma, pelo menos para ela, pelo sangue, pelo sofrimento e pela violência. Vendera a si mesma mais uma vez, só que por iniciativa própria, pelo trono da Valáquia. Radu, ao que parecia, estava destinado a se sacrificar pela mesma coisa. Nenhum Dracul, por acaso, escaparia daquele maldito trono e de tudo o que isso exigia deles? Pelo menos, Lada e seu pai eram vítimas voluntárias. Radu não queria oferecer o que seria necessário para manter o trono, mas não tinha escolha. Eles tentaram fazer o mínimo ruído possível, o que não era fácil, enquanto 100 homens escalavam a face de uma montanha com 10 canhões sem nenhuma trilha para servir de guia. No entanto, Radu estava certo sobre o local. O brilho do fogo no alto do pico de Lada os guiava. Do lado em que estavam, havia um planalto pedregoso cerca de 5 metros acima da fortaleza, no alto do pico oposto. Dali,
Eles teriam um ponto de observação perfeito, um ponto de ataque. Armar um cerco contra a fortaleza seria quase impossível. Lada se certificara disso. Era como se a fortificação brotasse das rochas no alto do pico, crescendo ao redor. Talvez tivesse sido assim mesmo. Talvez a Valáquia retribuísse todo o amor de sua irmã. Porém, ela cometera o mesmo erro de todos os que afrontavam Mermed. Por mais ardiloso que fossem os adversários, Mermed tinha recursos, soldados e armas para superá-los. Eles só precisavam se posicionar em segurança atrás da cobertura proporcionada pelas rochas e pelas árvores e disparar tiro após tiro de canhão contra a fortaleza de sua irmã. 10 anos antes, aquele tipo de ataque seria impensável, mas Lada não estivera em Constantinopla, não vira o tipo de artilharia criado pela genialidade mortal de Urbana. Uma dúzia de homens estava fazendo a viagem de volta para baixo a fim de buscar mais balas de canhão em pólvora. Radu contava com mais algumas centenas, que se posicionariam na base da montanha quando um bombardeio começasse e o fator surpresa deixasse de fazer efeito. Em algum momento, a fortaleza cairia. Os homens de Lada não teriam como fugir sem ser pegos, assim como os soldados de Radu não tinham como atacar a pé sem ser vistos e neutralizados. Os pontos fortes da fortaleza eram também suas maiores fraquezas, e o mesmo valia para a garota que a construíra. Vamos vigiar e esperar. Precisamos ter certeza de que ela está lá, murmurou Radu. Mas ele sabia, assim como tinha certeza de que ela não estava morta. Conseguia sentir a presença dela, pesada e sombria como a noite. Lada estava lá. Seus homens se dispersaram em silêncio por entre as árvores, escondendo os canhões entre as folhagens para que nada pudesse ser visto. Radu se deitou de bruços, deixando apenas a cabeça à vista por trás de uma enorme pedra na beirada da montanha. Mas abaixo só havia escuridão. Cipriano se juntou a ele, e os dois esperaram para ver o que o amanhecer revelaria. Se ela estivesse lá, Cipriano começou, mas se interrompeu, revirando-se para ficar de barriga para cima e olhar para o céu. Radu fez a mesma coisa. No silêncio da noite, era mais fácil fingir que estavam a sós, que não estavam cercados de soldados e maquinários feitos para matar, que a sua irmã não estava dormindo a apenas um abismo de distância. O último fator era o mais difícil de ignorar. Lada era realmente teimosa, sempre reivindicando um espaço que não era seu, fosse na realidade, fosse na mente de Radu. Se ela estiver lá, Cipriano recomeçou. O que você vai fazer? O que eu preciso fazer. E o que você precisa fazer? Radu fechou os olhos e a escuridão atrás de suas pálpebras não era nem um pouco mais consoladora que a da noite. O que ela faria? O que Mermed faria? Tentei com todas as forças fugir, mas meu caminho sempre apontou para cá. Fiz todos os desvios de rota que consegui. Descobri a fé e encontrei Deus. Fiz um novo lar num novo país. Aprendi novas línguas. Ganhei um nome novo. Mas não tenho como escapar de me tornar um Dracul. Escapar dessa crueldade, dessa disposição para destruir tudo na busca de um objetivo. Eu sei o que ela faria. E o que preciso fazer. Mas não quero. Radu percebeu os dedos compridos de Cipriano procurando os seus, e sentiu quando se entrelaçaram, quando se encaixaram de uma forma que fazia parecer que os dois ficariam juntos para sempre. Cipriano ergueu o rosto de Radu e o beijou nos lábios. Lada e Mermed só pensam em avançar. Traçam um caminho e não vão se desviar dele. Mas você está se subestimando. Você não é sua irmã, nem deveria ser. Sempre mostrou forças que ela nunca teve. Se quiser descer essa montanha hoje mesmo e sair da Valáquia para sempre, vou estar ao seu lado. E se decidir que matar sua irmã é a melhor decisão, vou estar ao seu lado. Mas não faça nada só porque ela faria ou porque Mermed faria. Mas eles são capazes de coisas grandiosas. Parecem destinados a isso até. Então não busque coisas grandiosas. Busque a bondade. E o que quer que o leve para lá vai ser o caminho certo para você, meu doce Radu. Radu sentiu as lágrimas quentes escorrerem pelo rosto. Como encontrar a bondade em meio a tudo aquilo? Ela nunca vai parar. Não consegue. Não sou capaz de imaginar uma forma de salvar Lada e a Valáquia ao mesmo tempo. Você sobreviveu a uma infância cruel e encontrou um lugar seguro para o seu coração e sua alma. Foi jogado na corte do inimigo e arrumou um jeito de ser aceito e fazer parte dela. Conquistou poder no lugar onde chegou como prisioneiro. Fez amizade com o homem mais poderoso do nosso tempo. Se infiltrou numa cidade rival e ajudou o destino da batalha a virar a favor do seu povo. E ainda, demonstrando uma tremenda compaixão enquanto isso. Se existe alguém capaz de arrumar uma forma de fazer isso, é você, Radu. Ao amanhecer,
Radu fez suas orações. Havia homens na fortaleza. Pareciam minúsculos e insignificantes à distância, passeando preguiçosamente pelo local. Não faziam ideia de que estavam sendo observados. Radu estava certo. Sabia o que iam encontrar lá em cima. Lada apareceu na muralha e se debruçou sobre a beirada. Ao lado dela estava Bogdan. Apesar da enorme distância, Radu reconheceria aquele grandalhão em qualquer lugar. Porém, não conhecia nenhum dos outros que os acompanhavam. Bogdan tentou segurar a mão de Lada, que o afastou. Radu se agachou para pegar um arco, posicionando uma flecha na corda, soltou o ar com força e mirou em sua irmã. Sempre fora um atirador melhor que ela. Era a única atividade marcial em que era capaz de batê-la. Todo o resto nela era mais forte, inclusive o coração, mas Radu estava determinado a parti-lo. Ele respirou fundo e fez pontaria. 45. Fortaleza de Poenari. Lada deu um tapa na mão de Bogdan quando ele tentou segurar a sua novamente. A gente vai se casar. Você não é uma criança andando perto demais da beira do rio. Não precisa que eu segure sua mão. Bogdan sorriu e a alegria amenizou suas feições rústicas, transformando-o de volta no menino com quem ela passara a infância. Lembra quando você disse para minha mãe que eu era o seu irmão e Radu um verme? Agora vou ser seu marido. Foi aqui que casamos da primeira vez também. Lada revirou os olhos, mas se lembrava sim, e embora não estivesse tão contente quanto ele, aquilo lhe parecia certo. Ela sempre quis Bogdan ao seu lado. Era uma renovação de um vínculo selado com sangue na infância. Uma renovação de seu vínculo tanto com Bogdan quanto com seu país. Ela não havia terminado o que começara. Ainda não tinha levado as coisas ao limite, mas faria isso, e Bogdan a apoiaria em todos os momentos, como sempre. O sacerdote grisalho e encurvado do vilarejo continuou fazendo seu papel, como se alguém estivesse prestando atenção. Lada vestia cota de malha e uma túnica bordada no peito. Ela mantivera o pano vermelho no cabelo. A mulher idosa que lhe dera também o usara no casamento dela. Era bom poder homenageá-la, mas também parecia uma deslealdade, porque a mulher que de fato merecia uma homenagem de sua parte tinha sido deixada em Runedoara. Oana ficaria feliz com a oficialização da união? Lada torcia para que sim. O sacerdote fez uma pergunta a Bogdan. Lada não estava prestando muita atenção, mas sentiu um frio na barriga. Não fazia sentido. Ela não podia estar nervosa. Não se importava com aquela cerimônia a ponto de ficar preocupada ou temerosa. O frio na barriga se repetiu. Era uma novidade, uma coisa diferente. Lada pôs a mão na barriga e olhou horrorizada para Bogdan. Ele encarava o sacerdote com uma expressão solene. Bogdan? Ela cochichou. Ele se virou, estendendo a mão outra vez. Lada fez menção de segurá-la, pois precisava de um esteio, de alguma coisa para se segurar, para resistir ao medo doentio que abriu um vazio dentro de seu corpo. Ela precisava de sua ama, de Daciana, mas só podia contar com Bogdan. A preocupação obscureceu a felicidade dele como uma nuvem passando diante do sol. Oh, ele falou, franzindo a testa ao olhar para a flecha que aparecera cravada na lateral do próprio corpo. Bogdan olhou de novo para Lada e em seguida debruçou-se pesadamente sobre a muralha. Lada estendeu os braços para segurá-lo, mas era tarde demais. O peso e o impulso o fizeram cair pela beirada. Lada observou enquanto Bogdan girava pelos ares até finalmente atingir a rocha, quicando com um estalo profundo e rolando pela encosta inclinada da montanha em direção ao rio mais abaixo. Os membros dele se moviam sem esboçar resistência. Ele já se resumia a um corpo inanimado. Bogdan se fora, e dessa vez não haveria um reencontro milagroso depois de anos de separação. Bogdan se fora. Mas Bogdan não tinha sua permissão. Bogdan não poderia ter morrido. Ele era seu. Lada olhou para o lugar onde ele caíra. Os homens ao seu redor gritavam e alguém puxou-a pelo braço. Se uma flecha atingira Bogdan, outra poderia acertá-la também. Ela ergueu os olhos, esquadrinhando a montanha do lado oposto. Lá estava, uma figura solitária, de pé, segurando um arco ao lado do corpo. Radu ergueu uma das mãos e acenou. Chocada e perplexa, Lada retribuiu ao aceno. Uma primeira bala de canhão atingiu a fortaleza. O impacto ressoante de pedra contra pedra arrancou-a de seu atordoamento. Ele não estava acenando, estava sinalizando para seus homens. Ali, apontou Lada, mirem tudo o que tivermos lá para cima. Ela se agachou, saltando da muralha para o chão. A aterrissagem reverberou por todo o seu corpo. Aquilo era necessário, era preciso se concentrar. Bogdan saíra da sua vida para sempre. Canhões, flechas, balestras e vasculhem as trilhas para ver se eles não estão vindo pelos flancos também. Lada começou a gritar ordens para seus soldados, homens que ela não sabia quem eram, cujos rostos mal reconhecia.
Eles logo entraram em ação, correndo ao seu redor enquanto ela permanecia parada, sozinha. Bogdan, o primeiro homem que escolhera, o último a abandoná-la. Um soldado gritou quando uma explosão lançou fragmentos de pedra e entulhos nos ares, fazendo Lada cair de joelho. Ela limpou o sangue que escorria sobre seus olhos e viu metade da muralha externa se desfazer, a parte onde ficavam armazenados seus canhões e sua pólvora, pelas chagas divinas. Ela sempre imaginou que um casamento seria sua morte, só não esperava que o seu medo se concretizasse de forma tão literal. Uma das torres rangeu e uma chuva de pedras começou a cair. A fortaleza fora erguida depressa, pois a velocidade e o sigilo eram os principais objetivos de Lada. Não fora projetada para suportar fogo de artilharia, pois ela supunha que ninguém seria capaz de carregar canhões grandes e pesados montanha acima sem ser visto. Tinha sido uma tremenda falta de visão da sua parte. Radu não sofrera do mesmo mal. Os homens de Lada procuravam aberturas para disparar flechas e setas de balestras. Ela agarrou seu pingente com uma sensação de que estava se esquecendo de alguma coisa, algo vital. Mas, na verdade, sabia do que sentia falta, e ele jamais voltaria. Em seguida, mais um calafrio se instalou em seu estômago. Era como se ela estivesse despencando montanha abaixo. Era preciso se concentrar. Ela correu para o outro lado da fortaleza e subiu na muralha, olhando por cima do portão para a trilha traiçoeira que levava lá para baixo. Você! Lada puxou um homem que corria junto à muralha e a pouca proteção que essa oferecia. Era Grigori. Você vai buscar ajuda. Eles não chegaram a esse lado da montanha ainda. Lada arremessou uma corda por cima da muralha, amarrou-a e apontou para baixo. Mas o homem olhou ao redor, hesitante e desesperado. Você prefere encontrar com eles lá fora ou ficar aqui comigo depois de desobedecer a uma ordem minha? Grigori se jogou por cima da muralha, descendo pela corda. Estava quase chegando ao chão quando uma seta de balestra se alojou em sua barriga e o derrubou, aos berros. Queimem a ponte! Lada gritou enquanto se abaixava. A fortaleza fora construída numa protuberância no alto do pico, e uma ponte de madeira interligava o cume ao restante da formação montanhosa. Era mais uma defesa natural, embora não proporcionasse muita proteção sobre aquele fogo cerrado. Lada voltou ao pátio da fortaleza enquanto os homens jogavam piche da muralha sobre a ponte, e em seguida lançavam flechas acesas sobre a superfície. Ela só tinha visto um janízero em sua montanha. Caso todos corressem naquela direção, talvez pudessem superar quem encontrassem no caminho. Muitos de seus homens sobreviveriam, mas Radu dispunha de mais recursos que ela. Poderia haver até 10.000 homens à espera no meio das árvores. Ele não seria capaz de derrubar a fortaleza inteira em um único dia. Era capaz de provocar grandes estragos, mas levaria no mínimo uma semana para derrubar a estrutura inteira com os canhões pequenos que conseguira levar montanha acima. Radu tivera sorte ao atingir seus depósitos de pólvora. O restante do processo seria mais lento. Nenhuma estimativa generosa. Lada achava que conseguiriam se defender por uma semana. Poderiam descer lutando a montanha abaixo, mas era uma coisa impossível de fazer em sigilo. Mesmo que Radu não tivesse posicionado os janízeros à espera deles, veria quando fugissem e teria tempo suficiente para deslocar tropas lá para baixo e esperar. Se Lada ficasse esperando pela longa morte da fortaleza a tiros de canhão, os habitantes do vilarejo em algum momento perceberiam o que estava acontecendo, mas não teriam ideia do que fazer para ajudar. Além disso, ela ainda não havia mandado nenhuma instrução para seus homens. Seus soldados na montanha estavam fazendo exatamente o que haviam sido ordenados: ficar esperando. Milhares de combatentes dispostos a lutar e ninguém para ajudar. Bogdan estava morto. Lada precisava continuar a lembrar a si mesma disso. Mas o fato de ter abandonado Ana foi encarado dessa vez com uma onda de alívio. Ela não tinha visto aquilo. Foi um ato de misericórdia deixá-la para trás no fim das contas. Uma coisa boa ocasionada pela traição de Lada. Ela estava no pequeno pátio da fortaleza, ouvindo os homens gritar e correr ao seu redor, revendo a queda de Bogdan de novo e de novo. Estava sozinha. Pela primeira vez desde que conseguia se lembrar, estava verdadeiramente sozinha. Acreditava que tinha forças para se valer por si mesma, mas isso era uma mentira. Quando criança, teve sua ama, seu Bogdan, sua idolatria pelo pai, e Radu. Depois, teve Radu e Mermed. Depois, teve Nikolai e seus homens, e em sua cabeça, Radu e Mermed ainda eram seus, apesar de agora saber que isso era uma ilusão e sempre havia sido. Teve inclusive seu Bogdan e sua ama de volta e construiu um pequeno exército ao seu redor. Mas uma a uma as pessoas foram indo embora ou sendo tiradas dela.
O frio na barriga voltou a se instalar e ela não conseguia controlar a respiração ou acalmar as batidas do coração em disparada. Ela não estava sozinha, mas ao mesmo tempo estava. Disparem tudo o que tivermos e depois abandonem a fortaleza, ela gritou. Os homens ficaram paralisados, incrédulos, mas logo em seguida trataram de cumprir a ordem num ritmo frenético. Atordoada e indiferente ao caos à sua volta, ela caminhou até a porta mais próxima. Dentro do cômodo havia um velho poço coberto com tábuas de madeira. Lada pegou um pedaço de corda pendurado na parede e amarrou a ponta em uma argola de metal fixada na estrutura de pedra. Em seguida, puxou de lado as tábuas, jogou a corda lá dentro e desceu para o poço. A corda queimava suas mãos e seus braços tremiam, ainda enfraquecidos pelo período de cárcere. Ela seguiu descendo o mais devagar que conseguia, deslizando os últimos metros apenas roçando os degraus improvisados que levavam ao fundo do poço. No ano anterior, ela descobrira a caverna no fundo de um pico. Durante a construção da fortaleza, descobriu o poço quando um bando de morcegos saiu voando de lá. Só podia ser a saída superior da passagem secreta da montanha. Mas ela não fazia ideia se os degraus continuavam até o fundo ou se, com o tempo, tinham se desgastado e ruído. Se o poço tivesse sido descoberto naquele mesmo verão em que ficou sabendo da existência da montanha, ela poderia tê-lo explorado. Teria forçado Bogdan a descer, ou mais provavelmente Radu. Assim, saberia com certeza se era possível descer pela passagem secreta até o fim. Sua expedição inicial tinha sido um fracasso, assim como tudo em sua infância. Sua mãe, seu pai, Bogdan, Radu. De que adiantavam todas aquelas lembranças num momento como aquele? Ela se viu atormentada por seus pensamentos que voltavam para Bogdan, para Radu, para o tempo em que os três passaram juntos por lá. Um verão de gargalhadas, joelhos ralados e banhos de sol. Lembranças que pareciam zombar de lado enquanto tateava às cegas as pedras frias e molhadas. Radu lhe tirara Bogdan. Radu. O que restava para ela agora? Onde estavam as forças e a confiança que a empurravam sempre adiante? Lada depositara sua confiança em sua verdadeira mãe, a Valáquia, mas continuava vendo Bogdan cair, quicar nas pedras de sua montanha. Como isso também poderia ser tomado dela? As pedras eram escorregadias por causa da umidade e algumas partes estavam impregnadas de fezes de morcego e musgo. Ela sentia tudo isso sobre os dedos, agradecida por não conseguir ver aquele negrume a impregnando. Ficara tudo completamente às escuras. A abertura mais acima já estava tão distante que não era mais possível enxergar a luz. Abaixo de seus pés, seu objetivo ainda se encontrava distante demais para revelar algum brilho de esperança. Sozinha, pressionada pelas paredes de pedra, ela soube. Não havia coração naquela montanha. A Valáquia não era sua mãe. A Valáquia não se importava com o que acontecia com ela. E todas as pessoas que poderiam se importar estavam mortas ou tentando matá-la. Seus pés escorregaram e ela ficou pendurada pelas pontas dos dedos, que começaram a queimar de dor. Eu sou um dragão, Lada murmurou. Sua voz ecoou ao redor e as suas palavras voltaram para atormentá-la, esvaziadas de sentido e de força. Ela caiu. 46. Fortaleza de Poenari. Radu estava sentado sobre a luz fraca do lampião, com a cabeça apoiada à pedra fria, segurando uma das facas de Lada. Pulso, pulso, cintura, tornozelo, tornozelo. Ele tomara todas. A cabeça de Lada estava apoiada em seu colo e os olhos dela estavam fechados. A respiração permanecia constante. Um dos braços estava dobrado num ângulo impossível quando ele a encontrou caída no fundo de um túnel longo e escuro que levava à fortaleza. Não sangrava em nenhuma parte visível, mas permanecia inconsciente já havia algumas horas. Ele se movimentou para reativar a circulação das pernas. As pálpebras de Lada começaram a se mover rapidamente. Radu acariciou a cabeça dela, afastando uma das mechas embaraçadas. Ela sentou-se com um sobressalto e, em seguida, soltou um grito de dor, levando a mão ao ombro e se afastando. Depois tentou se levantar, mas um de seus tornozelos não suportou o peso do corpo. Arrastando-se para longe, deu com as costas na parede mais distante, a alguns passos de Radu, e parou, recostando-se e respirando pesadamente. Olá, Lada, Radu falou. Com a mão que permanecia boa, Lada apalpou o outro pulso. Radu mostrou a faca. Sobre o brilho dourado do lampião, os olhos de Lada pareciam sem vida. Não refletiam absolutamente nada. Era como se sugassem a luz e a devorassem, sem deixar sobrar nada. Como você descobriu esse lugar? Lada levou a mão às costelas e fez uma careta. Você acha que só o que fiz naquele verão foi chorar porque não podia brincar com você e Bogdan? Lada piscou algumas vezes, ainda atordoada. Na verdade, sim. Radu deu risada, um som bem mais vibrante que a luz que clareava o ambiente. Fiz muito disso, sim, mas também saí explorando os arredores.
Descobri essa caverna e subi até a fortaleza. Assim que cheguei lá em cima, percebi que era esse o segredo que você vinha guardando, mas não ousei descer pelo mesmo caminho. Só consegui terminar a caminhada de volta quando já era noite. Você nem se importou com o fato de eu ter passado o dia todo longe das vistas de todos. Radu sorriu. O nosso pai não se importou quando eu encontrei as ruínas da fortaleza também. Eu estava animadíssima para contar a ele, mas ele só queria se livrar de nós. Isso nunca mudou. Radu suspirou, emitindo um ruído suave que se perdeu na brisa que conseguia chegar àquela parte da caverna. Quando ouvi boatos sobre uma fortaleza nas montanhas, sabia que era aqui que ia encontrar você. Lada fechou os olhos e uma breve careta contraiu de novo seu rosto antes de ser resolutamente desfeita. Então, você veio para cá depois de errar? Depois de errar? O seu tiro, com a flecha. Eu não errei. Lada abriu os olhos e os estreitou em direção a ele. Mas eu estou aqui, sem nenhum buraco de flecha no corpo. Eu atingi meu alvo. Lada não sabia o que dizer. Você... Sua intenção era matar Bogdan? Não tinha sido uma decisão fácil. Radu viu Lada primeiro, mas a fé que Cipriano depositava nele o fez pensar 2 vezes. Se estivesse com Cipriano ao seu lado, seria capaz de fazer qualquer coisa. Da mesma forma, se Lada estivesse com Bogdan, jamais desistiria. Ela teria que perder tudo o que conquistara ao longo dos anos. Por isso, Radu matou o amigo mais antigo de Lada, o filho de sua queridíssima ama. Não que fosse um homem inocente, de forma nenhuma, mas mesmo assim, Radu carregaria a culpa por aquele assassinato até o fim de seus dias. Ele precisava quebrar a determinação de Lada para que tudo chegasse ao fim, e por isso Bogdan morreu. Queria que você entendesse o custo de tudo isso, que sentisse a dimensão de uma perda. Ou então você simplesmente detestava Bogdan. Radu esfregou a orelha no ombro envergonhado. Era verdade, ele detestava Bogdan, mas não agiu motivado pela raiva. Você precisa perder. Você tirou Bogdan de mim. A raiva de Radu se acendeu diante da acusação. Você matou meu cunhado. Foi ele quem tirou você de mim. Lada se inclinou para a frente e tentou avançar, mas bufou de dor e se jogou para trás de novo. E eu não me arrependo. Radu controlou a raiva. Ela estava tentando provocá-lo. Eu sei. Pode dizer isso para Mermed, que eu não me arrependi, que a única coisa que eu lamento é que ele não tenha morrido na ponta da minha faca. Radu levantou a mão e fingiu que estava escrevendo uma carta. Caro Mermed, ele falou com um tom irônico, minha irmã manda lembranças e quer que você saiba que gosta de seu sangue e que gostaria de tê-lo arrancado mais vezes, até não sobrar nada, na verdade. Lada soltou uma gargalhada, segurando as costelas e se dobrando de dor. Com a respiração ofegante, ela corrigiu de novo a postura. Termine o seu serviço. Eu sempre disse que ia matar você. Nunca imaginei que você me mataria. Radu mantinha os olhos fixos na irmã. Então, você entende qual foi o resultado de toda essa sua luta. Está aqui sozinha, no escuro, sem aliados, sem amigos, sem armas. A expressão de Lada se mantinha feroz e orgulhosa, como se ela tirasse forças da dor. Valeu a pena? Radu murmurou. Lada levantou o queixo. Sim. Radu raspou com a faca a pedra úmida sobre o seu corpo. Você se lembra da história de Shirin e Ferhat? Estamos no centro da minha montanha, Radu, e não estou vendo nenhum coração. Radu sorriu. Você está enganada. Tem 2, o seu e o meu. Lada soltou um suspiro longo e trêmulo e uma parte do orgulho desmoronou junto com os ombros dela. No rosto, uma expressão que Radu nunca tinha visto antes. Tristeza. Eu queria que não fosse você, ela falou. Aceitaria a lâmina de qualquer um, menos a sua. Mas você nunca vai parar, nem agora. Se existisse uma forma de continuar, sozinha e sem nenhum recurso, era o que você faria. Lada sentiu, levando a mão ao pingente que Radu lhe dera. Enquanto eu estiver respirando, vou lutar. Mesmo quando parecer que meu próprio país não quer mais, vou lutar. Não posso parar. Foi o que pensei. Radu ficou de pé, sacudindo as pernas doloridas e formigando depois de tanto tempo de inatividade. Você e Mermed, sempre tentei proteger os 2, mudar seus rumos na vida. Queria ter conseguido, mas se tivesse, vocês não seriam quem são. Então, não tenho do que me arrepender. Radu diminuiu a distância entre eles. Lado o encarou com uma expressão desafiadora. Ele guardou a faca na cintura da calça. Você realmente tentou me proteger durante a nossa infância, me fortalecer. Todas as vezes em que me deixava apanhar. Todas as vezes em que me batia. Era porque você não via outra forma de me proteger. Lada ergueu uma sobrancelha parecendo confusa. Isso mesmo. Então me deixa proteger você da maneira como eu sei.
Não vou ficar ao seu lado para sempre. Não posso e nem quero. Mas posso ajudar por um tempo para você poder continuar a libertar a Valáquia. Acho que vocês se merecem. Lada franziu a testa. Isso foi um insulto. Radu deu risada. Sei lá, mas você viu o que os seus métodos causaram. Me deixe ajudar pelo menos a ficar de pé de novo. Posso lhe transmitir o trono sem turbulências ou ameaças, para você transformar seu país em um lugar saudável. E depois? Depois eu vou embora. E Mermed? Deixe que cuido dele, por favor. Deixe que eu me preocupe com todos os outros governantes, nobres e boiardos. Faço questão. Eu não preciso... Lada se interrompeu, sacudindo a cabeça. Preciso da sua ajuda, sim. Sempre precisei, mas você não estava aqui, não me escolheu. Radu se ajoelhou diante dela e estendeu a faca, mesmo sabendo que tinha acabado de matar o melhor amigo dela, mesmo sabendo que havia lhe tirado tudo, mesmo sabendo que uma criatura ferida e encurralada era do tipo mais perigoso que existia, mas sabendo que aquela era sua escolha, não a de Lada nem de Mermed, e por isso mesmo era mais certa. Lada estendeu a mão e fechou os dedos em torno da faca. Ela ergueu a arma, brincando com os reflexos da luz na lâmina. Você é meu outra vez? Por um tempo. E depois? E depois vou me afastar para viver feliz e em paz, longe de tronos, governantes e decisões impossíveis. Ele fez uma pausa. Ou podemos pular direto para essa parte. Vamos comigo. Deixe tudo isso para trás. Por reflexo, os dedos de Lada apertaram a faca com mais força. Eu não achava possível mesmo, mas não custava tentar. Radu estendeu a mão, Lada guardou a faca na bainha e aceitou a ajuda. Sabe de uma coisa? Isso vai ser sua morte. Radu falou com uma voz suave, amparando-a pela cintura. Não hoje, nem amanhã, com um pouco de sorte. Mas no fim, vão acabar com você por ousar querer tanto poder. Eu sei, mas a Valáquia faz valer a pena. Na voz da sua irmã, Radu conseguiu ouvir que ela aceitava o próprio fim. Não havia tom de desafio. Foram palavras ditas de forma quase carinhosa, como se fossem direcionadas a um amante. Juntos saíram da caverna escura para a luz. Aliás, Lada falou, piscando enquanto seus olhos se ajustavam à luminosidade. Você, por acaso, quer um bebê? 47. Tirgoviste. Lada estava deitada de barriga para cima, observando os galhos da árvore. Estavam entrelaçados como dedos, dificultando a visão do céu azul. O fim do outono os deixara sem folhas, a não ser por algumas tristes retardatárias que demoraram a cair. Estava frio o suficiente para que todos ali estivessem vestidos com peles pesadas, mas ninguém fez objeções quando ela sugeriu que conversassem na floresta. Nazira a evitava, sempre arrumando um jeito de estar em outro lugar quando Lada estava presente numa reunião. Fátima, a criada silenciosa, estava lá, junto com Radu e Cipriano. Em algum lugar ali perto, os homens de Radu vigiavam o grupo de forma silenciosa e invisível. Lada, muitas vezes, desconfiava que as atenções deles estavam mais voltadas para ela do que para qualquer outra ameaça, o que mostrava que eram bons soldados. Quando Radu apareceu com Lada e anunciou que um tratado havia sido acordado, os janízaros ficaram desconfiados. Radu, porém, ainda era um especialista em usar sua lábia para convencer as pessoas de que a sua solução era sempre a melhor. Ele escrevera para Mermed também. Lada não quis saber qual foi o conteúdo da carta, nem a resposta de Mermed. Só sabia que Radu estava ao seu lado, o que tinha muito mais valor do que ela imaginara, e não colocaria isso em risco. E o rei Estevão? Lada questionou, continuando a conversa sobre ameaças e aliados. Ele ainda está com as cidades que me tomou quando deveria estar me ajudando. Eu quero matá-lo. Radu suspirou, esfregando a lateral do nariz, deixando uma mancha de tinta. Cipriano, o jovem grego que vivia ao lado do seu irmão, deu risada e limpou a sujeira. Cipriano não era nem um pouco parecido com Mermed. Era alegre e expansivo e deixando seus sentimentos tão às claras que até Lada conseguia decifrá-los. Mermed sempre fora cuidadoso com o que revelava ao mundo, e enquanto Mermed nunca se mostrava satisfeito com nada, querendo sempre mais conhecimento, mais poder, mais controle, Cipriano parecia a imagem do contentamento desde que estivesse ao lado de Radu. Lada, certa vez, questionou se algum dia alguém conseguiria roubar o coração de Radu das mãos de Mermed. Jamais imaginara que uma pessoa tão diferente do sultão seria capaz. Ela sabia que deveria estar feliz pelo irmão, mas ele estava sendo muito irritante. Você não pode matar o rei da Moldávia, Radu falou. Eu não estava pensando em fazer isso pessoalmente. Lada apontou para a barriga cada vez maior. Obviamente, eu ia mandar outra pessoa. Não, o que eu quis dizer foi que nós não podemos matar Estevão. Ele ainda é um aliado nosso. Tive respostas positivas dos enviados que mandei para lá. Além disso, pensei que você gostasse dele. Eu gosto,
Mas isso não significa que ele tenha que continuar vivo depois do que fez. Que tipo de exemplos vamos dar aceitando que ele fique com as terras que tomou? Não vamos deixar que ele fique com as terras. Vamos concedê-las a ele como um presente de agradecimento por ser nosso aliado e com um gesto de boa vontade e cooperação futura. Lada sentou-se com um grunhido. Isso é péssimo. Isso é diplomacia. Não tenho como fazer muita coisa no momento em relação à Transilvânia e à Bulgária, mas nós não vamos causar perturbação em nossa única fronteira pacífica. Lada fez uma careta, levando a mão à coluna lombar. Deixe comigo. Fátima se ajeitou no cobertor ao lado de Lada e massageou seus músculos doloridos. No castelo, nas reuniões com enviados estrangeiros ou para tratar de distribuição de terras, Nazir usava um vestido com enchimento para simular estar na mesma condição de Lada. Você só é gentil comigo porque quero beber, Lada comentou. Fátima não se deteve nem respondeu. Como sempre, ela a tratava com uma gentileza precavida que Lada sabia não merecer, e isso a incomodava. Fátima deveria odiá-la, assim como Nazira, e com toda a razão. Às vezes, Lada pensava em se desculpar com Nazira por ter matado o irmão dela. Por outro lado, iria ceder um bebê que aparentemente Nazira queria muito. Além disso, Lada não conseguiria encontrar palavras, nem o arrependimento necessário para pedir perdão. Mesmo assim, gostava de Nazira. Por mais que tivesse desconfiado do casamento dela com Radu, era possível ver que Nazira era dona de uma determinação feroz à sua própria maneira, uma mente afiada sempre à procura de uma oportunidade. Parecia um desperdício para Lada não poder ser amiga de Nazira, mas não havia nada que pudesse fazer para remediar seu ato, e ela não perderia tempo tentando. Nazira ainda tinha muito mais do que Lada. Radu conseguira tomar uma bela família ao redor de si, e, ao contrário da irmã, conseguira mantê-la. Um graveto se partiu e ela estendeu a mão para pegar uma pedra, antes de parar para pensar que não era Bogdan que estava tentando espiá-la na floresta. Era Oana que vinha em direção a eles trazendo um cesto enorme. Mas vamos matar Matias, Lada falou. Suas palavras saíram numa nuvem condensada de vapor. Ela gostaria de transformá-las numa realidade mais sólida. Ele me traiu, me deixou trancafiada na cadeia por 3 meses e também traiu o Papa e seus aliados na Europa, de quem pegou ouro para fazer uma cruzada contra Mermed, mas usou para comprar uma porcaria de uma coroa de volta. Ele não é de confiança. Além disso, não temos como saber se não vai tentar me prejudicar de novo. Nós não vamos matar Matias, respondeu Radu. Ele mandou me prender, mas não matou você, nem Oana. Inclusive, mandou-a de volta como um presente. Oana soltou um resmungo enquanto desembalava o lanche da tarde que trouxera. Ele poderia ter mandado um presente mais valioso. Não existe nada mais valioso, disse Radu, sem conseguir olhar nos olhos da ama. Apenas ele e Lada sabiam o motivo daquele sentimento de culpa. O mais próximo que Lada conseguiu chegar de um pedido de desculpas por deixá-la para trás foi não revelar quem matou Bogdan. Pelo que Oana sabia, e continuaria sendo assim, Bogdan fora buscar ajuda nas montanhas e jamais voltara. Oana não merecia conviver com aquela verdade. Já bastava que Lada e Radu fizessem isso. O olhar de Oana se voltou para a barriga crescida de Lada e os olhos dela se encheram de lágrimas. Lada teve que segurar a si mesma para não rosnar de raiva. Se pudesse arrancar aquela coisa de dentro de si, faria isso. Era como um parasita, um elemento alheio e intrusivo. E Lada sabia que, quando as pessoas olhavam para sua barriga, viam exatamente o que queriam. Nazir e Fátima viam um futuro como mães. Radu, um segredo a esconder para proteger Lada. Oana, o sangue de seu sangue misturado com o daquela que considerava uma filha. É dele? Radu perguntou certa noite enquanto ajudava Lada a exercitar o braço ferido para recuperar a plenitude dos movimentos. De Bogdan? Ela retrucou. Nós dois sabemos de quem eu estou falando. Lada não respondeu, nem nunca responderia. Ela sabia que a criança poderia ser considerada uma herdeira legítima e que, pela lei otomana e aos olhos de Mermed, o lugar de Lada seria no harém do sultão. Ele jamais voltaria a ter nada seu, e com certeza não ficaria com a criatura que naquele momento morava em cima da sua bexiga. Radu ainda estava falando. Como sabemos o que ele quer, é fácil lidar com Matias, e ele é nosso elo com o Papa e o restante da Europa. É uma relação delicada, mas acho que vamos conseguir mantê-lo no nosso lado, ou pelo menos evitar que se volte contra nós. Ajudaria se tivéssemos dinheiro para mandar, Lada comentou. Matias é extremamente fiel ao dinheiro. Muitas coisas poderiam ser resolvidas se tivéssemos dinheiro. Primeiro, precisamos arrumar um jeito de sobreviver ao inverno. Lada sabia que isso aconteceria, mas apenas por causa da iniciativa visionária de Radu de colocar seus janízaros para trabalhar como agricultores. Ela destruíra suas próprias terras.
Ele as salvara. Mais uma vez, ele estava sendo irritante. Se não vai me deixar matar Estevão nem Matias, quem vamos poder matar? Eu fiz uma lista bem abrangente. Radu remexeu sua pilha de folhas de pergaminhos. A maior parte tratava de verbas, onde estavam, para onde poderiam ir, ou de recursos, como comida e matérias-primas, além de listas de soldados com suas localizações ou listas de pessoas que poderiam ser de confiança ou que poderiam ser subornadas. Em resumo, todos os detalhes com que Lada nunca quisera lidar, mas que eram necessários para o governo de um país. Radu era um príncipe excelente, e isso não a surpreendia, nem a irritava muito. Ela sempre o quisera ao seu lado, sempre soube que juntos eles seriam capazes de realizar o que nenhum dos dois conseguiria separadamente. Talvez, se ela não tivesse causado tanta destruição para chegar até lá, ele aceitasse ficar. Ah, aqui está. Radu estendeu um pedaço de pergaminho para ela. Os olhos de Lada se voltaram para as linhas finíssimas. Está em branco. Exatamente. Estamos construindo e não destruindo. Ainda acho que seria mais fácil recomeçar. Destruir tudo o que existia e deixar apodrecer. Radu cerrou os dentes por reflexo. Eu vi o quanto custa pegar uma coisa bem antiga e renovar. Ruas inundadas de sangue para eliminar o império em queda e abrir caminho para o futuro. Crianças... Cipriano estendeu o braço e pôs a mão sobre a de Radu, que tremia tanto que o pergaminho farfalhava. Radu respirou fundo. Você não vai querer pagar esse preço, eu garanto. Até você construiu uma fortaleza de Poenari com as pedras do passado, com a força que já tinham. Estamos fazendo a mesma coisa. Lada ergueu uma sobrancelha. Você derrubou a fortaleza. Uma risadinha de Fátima atraiu todos os olhares para onde ela estava sentada, encolhida sobre um casaco de pele grossa. Bom, provavelmente não foi o melhor exemplo, ela disse baixinho. Lada se recostou e deixou que eles falassem. Ficou ouvindo Cipriano e Radu discutirem estratégias e planos. Radu estava tentando lhe proporcionar o trono mais estável possível, e ela não tinha dúvidas de que ele faria um ótimo trabalho, mas ainda faltava discutir o problema maior, com o qual eles compartilhavam todo um histórico. Nenhum dos dois estava disposto a abordar esse tema ainda. As mãos de Lada descansaram sobre a barriga. Ela as moveu. Fátima massageou cuidadosamente sua testa e seu pescoço, onde a tensão costumava se acumular. Na floresta, em meio às suas árvores, em seu país, Lada ouvia a família que o seu irmão formara e morria de saudade da sua. Ele quer um encontro, Radu falou, olhando para fora da torre. Lada não queria estar lá em cima. Nenhum dos dois gostava do castelo, mas ele parecia ter um apreço pela torre. Para Lada, era um lugar assombrado por fantasmas. Outra noite, outra época, outros homens que amara. Ela observava a cidade de Tirgoviste, tentando esquecer. Estava tudo congelado, tranquilo. A guerra hibernava durante o inverno, como um urso numa caverna. Tirgoviste estava se enchendo de gente de novo. Com os estoques de comida de Radu e a presença de Lada, o povo da Valáquia aos poucos ia voltando. E também, graças a Radu, várias das grandes residências abrigavam boiardos. Radu os visitava todos os dias, comparecendo aos encontros com sua charmosa esposa. Mas também falava com as pessoas indicadas por Lada, aquelas a quem ela considera terras. Pelas atitudes dele, dava para ver que respeitava o que Lada tentara fazer e ainda esperava concluir. Ele só procurava fazer tudo com mais gentileza, o que era típico dele. Nós trabalhamos bem juntos, ele falou como se estivesse lendo a mente dela. Ou seja, eu faço todo o trabalho e depois você aparece com seus sorrisos e conquista todo mundo? Radu riu. Isso mesmo. Em seguida ele suspirou, ficando sério de novo. Mermed quer o encontro. Está mandando enviados e vão todos sobreviver e ir embora daqui sãos e salvos. Estou trabalhando em novos termos e acho que ele vai aceitar. Ou pelo menos, espero que aceite. Ele me deve uma e nunca pedi nada em troca. Acho que ele vai permitir sua permanência no trono, mas quero um encontro em segredo. Entre vocês dois? Entre nós três. A coisa dentro dela cutucou suas costelas, ainda doloridas pela queda mesmo depois de tantos meses. Ela ajeitou-a com a mão. Ainda ostentava sua habitual cota de malha, mas com túnicas estranhas e volumosas a meio caminho entre o vestido e o entário usado no Império Otomano. Seu corpo era naturalmente robusto e escondera sua condição por um tempo. Porém, nessa fase, aquelas roupas eram sua única opção, mas não seria por muito tempo. Lada sacudiu a cabeça. Não tenho nada a dizer a ele. Mesmo depois de tudo? Principalmente depois de tudo. Eu contei que vi nossa mãe? Radu inclinou a cabeça, franzindo a testa por causa da mudança de assunto. Quando? Quando você estava em Constantinopla. Eu estava em busca de apoio. Pensei que ela poderia me apresentar ao pai.
Radu ergueu as sobrancelhas em uma expressão que parecia a do garotinho que ela salvara tantas vezes na infância. Mas daquilo, ela não era capaz de salvá-lo. Ela não deu a mínima, Lada contou. Para nós, para o que foi feito de nós, nem ao menos perguntou sobre você. Radu piscou algumas vezes e em seguida tentou esboçar um sorriso enquanto encolhia os ombros. Eu não tenho nenhuma lembrança dela. Ela não merece um lugar nas suas lembranças. Deixou que o mundo e o nosso pai acabassem com ela e foi embora para que o mesmo acontecesse com os filhos. Eu não vou me deixar abalar e não vou perdoar nem esquecer aqueles que não ficaram do meu lado. Mermed era nosso amigo, Lada. Mais que isso, pelo menos para você. O sorriso de Radu era melancólico, mas não amargurado. Mermed tinha todo o poder do mundo e não moveu uma palha para me ajudar. Não queria que eu conseguisse o que desejava, só tinha interesse em mim para coisas relacionadas a ele mesmo. Ela sabia que era verdade porque tratava Bogdan da mesma forma. Lada detestava Mermed por isso e fazia o máximo possível para não pensar em Bogdan, para não ficar com raiva de si mesma. Radu suspirou balançando a cabeça. Eu também não quero me encontrar com ele. O que aconteceu entre vocês dois? Lada sentira ciúmes por tempo demais, sempre preocupada com os afetos de Mermed. Devia ter prestado mais atenção em Radu, mas nenhum dos dois conseguiu evitar que Mermed se transformasse no astro em torno do qual os irmãos orbitavam. Não aconteceu nada. Ele me pediu para ficar e eu decidi ir embora. Ele ficou sozinho. Lada soltou um risinho de deboche. Ele tem um império. E precisa pairar acima de tudo e de todos. Mermed nos amava e precisava de nós porque éramos as únicas pessoas com quem ele poderia ser humano. As únicas pessoas para quem ele era só Mermed, não um sultão. Esse é o preço do poder. Lada não olhou para Radu, ciente de que ele a abandonaria também. Ela ficaria sozinha, assim como Mermed. Só Radu escolhera pessoas em vez de poder. Lada olhou para o céu, onde uma lua crescente começava a surgir. Lembra da noite em que a lua ficou vermelha como sangue? Radu assentiu. Eu estava em Constantinopla com Cipriano. Lada estava bem ali com Bogdan, com Nicolai, com Stefan, com Petro. Ela já estava sozinha, só não tinha se dado conta. Mermed que viva no inferno que ele mesmo criou, Lada falou. Prometam dinheiro que nunca vão mandar. Não concorde em conceder nenhum valáquio. Enquanto eu for príncipe, os janízaros não vão ter sangue valáquio em suas fileiras. Se os príncipes anteriores a ela tivessem a mesma força de caráter, ela jamais conheceria seus amigos. E desejava que tivesse sido assim. Se não fossem janízaros, não teriam virado os seus homens. Estariam todos vivos, e ela não os teria conhecido, o que significava que não haveria motivo para sentir saudades deles. Mermed foi humilhado pelo fracasso da ofensiva, Radu falou. Acho que vai concordar desde que a paz seja mantida, e porque sou eu que estou pedindo. Mas eu vou tomar o Danúbio de volta. No momento, você vai descer para a sala do trono e resolver algumas disputas de terras. E se, em 10 anos, o seu povo não estiver correndo risco de morrer de fome e você tiver um exército e apoio dos seus vizinhos conquistados depois de 10 anos de paz, fique à vontade para tomar o Danúbio de volta. Lada fingiu um ar casual que era bem diferente de como sentia-se de fato. Nós podemos fazer isso juntos. Você vai estar sozinha. Radu falou com uma voz triste, mas firme. Eu sei, respondeu Lada. 48. Mosteiro da ilha Snagov. A expressão preocupada de Radu se desfez quando o monge informou que a sua irmã tinha dado à luz a uma menina. O inverno foi tão frio que eles quase não chegaram ao mosteiro a tempo, já que a travessia por terra e pelo lago foi difícil, mas estavam todos lá, e agora havia uma bebê também. Oana saiu do quarto carregando uma trouxa de lençóis sujos. Ela se saiu bem. A voz da mulher estava embargada de emoção. Radu abriu a porta com um gesto hesitante e encontrou Nazira sentada numa cadeira segurando um pacotinho enrolado num pano, sorrindo para ele com lágrimas nos olhos. Fátima estava junto à cama, enrolando o lado em cobertores e limpando o suor da testa dela. Ele ouviu um guincho agudo e estranho e percebeu que era bebê. Radu foi até Nazira e olhou para baixo. A criança tinha cabelos grossos e escuros e o rosto estava vermelho e inchado em razão da recém-entrada no mundo. Radu precisou de apenas uma breve olhada para ver que a menina era uma mistura de duas pessoas que ele reconheceria em qualquer lugar. Aquela criança não era de Bogdan. Que nome vamos dar para ela? Nazira perguntou, levantando os olhos. Teodora, Lada disse com a voz rouca, que nasceu sem nada e comandou um império. Ela não nasceu sem nada, Radu sorriu para a bebê. Fátima se aproximou e pegou a criança de Nazira, aproximando o nariz da cabeça da bebê e respirando fundo. É um nome forte e bonito, assim como ela vai ser.
Espero para o bem dela que seja uma menina feia. Agora saiam daqui e me deixem descansar, esbravejou Lada. Nazira e Fátima se apressaram para fora do quarto com a bebê. Lada se moveu na cama, dando as costas para Radu. Ele pôs uma mão no ombro da irmã, sentindo o corpo de Lada se contrair num choro silencioso. Saia daqui, ela repetiu. Ele subiu na cama estreita e se encolheu ao lado dela, abraçando-a até que dormisse. Como você está se sentindo? Radu perguntou. Com vontade de esfaquear o próximo que perguntar como eu estou me sentindo. Lada falou com os dentes cerrados enquanto cavalgava junto dele. Fazia apenas algumas semanas que a bebê chegara. Nazira e Fátima ainda estavam hospedadas em Snagov depois de encontrar uma ama de leite disposta a ficar com elas o quanto fosse necessário. Estava inclusive disposta a se mudar para Edirne. Radu achava que tanta solicitude era fruto de um belo pagamento que estavam oferecendo, além de o fato de Nazira precisar da ama apenas para alimentar a criança, não exigindo da mulher nada além. Então você vai embora viver feliz numa casa de campo? Lada quis saber. Sim. Cipriano vai se casar com Fátima para tornar as coisas mais fáceis de explicar. Lada fez um ruído mostrando que estava pensativa. Acho que os casamentos sempre foram uma transação de negócios para tornar a vida mais fácil. O seu só é mais estranho que os outros. Radu deu risada. Eu ainda não consigo acreditar que nós todos nos encontramos. Eu consigo. Você sempre foi implacável na busca de pessoas que o amem. Radu abriu a boca para retrucar, chateado, mas Lada estava certa. Ele sempre foi tão focado e determinado quanto ela. Apenas os objetivos eram diferentes. Você ainda pode vir conosco. Você ainda pode ficar e me ajudar a governar. Ela falou como se estivesse brincando, mas com uma certa tensão que fez Radu desconfiar de que poderia estar falando mais sério do que queria demonstrar. Não. Radu amava a Mermed e também sua irmã, mas não tinha nenhum desejo de servi-los. Não mais. Não queria pagar o preço pelas ambições dele, nem vê-los sofrer por isso. Lada fez um aceno rápido. Quando, então? Em 3 meses. Queremos esperar até a bebê ser um pouco maior para poder viajar. Bom, então, acelera a cavalgada. Tenho muito trabalho para você antes de ir embora. Mas ela mesma não apertou o passo. Parecia contente ao menos uma vez na vida, sem fazer as coisas sem pressa. Vou mandar Oana com você, ela falou, encolhendo-se sobre o casaco forrado de pele. Ela quer ir? Radu perguntou, mesmo sabendo que a vontade de Lada prevaleceria. Não interessa o que ela quer. Eu não a quero aqui. E ela pode ajudar com a bebê. Radu desconfiava que, na verdade, Lada queria que Oana ficasse. A maneira deliberada e teimosa com que Lada vinha evitando a ajuda da ama desde o nascimento de Theodora deixava isso óbvio. Se Lada não se importasse nem um pouco, não seria tão grosseira. Ela vai ficar em Tirgoviste se você quiser. Não quero mais nenhuma morte nas minhas costas, Lada falou. Aquelas palavras foram ditas tão depressa que Radu se perguntou se sua irmã de fato queria tê-las dito em voz alta. Você quer a bebê? Ela perguntou, mudando rapidamente de assunto. Radu franziu a testa. Por que está me perguntando isso? Sei que Nazira quer a criança. Ela a arrancaria do meu ventre com as próprias mãos se fosse necessário. Mas você quer? Acho que nunca quis um filho. Radu falou, analisando os próprios sentimentos. Ele quase nunca tinha oportunidade de ver a bebê, e só a pegara no colo poucas vezes. Fátima se revelara extremamente possessiva. Não sei se você se lembra, mas nossa infância não foi nada agradável. Está me dizendo que ainda não pensou em como pode usar a criança para o seu próprio benefício? Radu fez uma careta. Eu jamais faria isso. Lada olhou para ele, assumindo um ar mais sério. Eu sei. Foi por isso que dei a criança para você. Mermed iria usá-la. Ela fez uma pausa. Eu também, no fim das contas. Ou acabaria causando a morte dela. Não é o que eu quero para a menina. Confio em Nazira e Fátima para isso. E em você. Radu assentiu e seu peito se encheu de emoções que ele vinha se esforçando para não deixar vir à tona. Ela vai ser criada com amor. E força. E força. Mas com certeza nós não conseguiríamos impedir a menina de ser forte, nem se quiséssemos. Lada levantou os braços, tirou o colar e segurou-o na mão. Em seguida, sacou uma das facas, enrolou o colar no cabo e estendeu ambos os objetos para Radu. A herança dela. Não precisa contar a ela a verdade sobre a sua origem, mas quero que ela fique com isso. Radu pegou-os com reverência, sentindo o peso da alma de Lada na mão. Acho que vou esperar alguns anos para dar a faca. Lada fez um aceno de desprezo. Eu tinha uma aos 3 anos de idade. E veja só o que você virou. Ela deu uma risada e o encarou com um sorriso que transmitia uma sensação de destruição ou de fogo, ou as duas coisas. O primeiro a chegar a Tirgoviste decide se vamos ou não matar Matias. Lada esporeou o cavalo e rapidamente o ultrapassou.
Radu a viu se afastar em direção ao seu destino, sabendo que ela sempre seria mais rápida, que chegaria primeiro em qualquer que fosse o destino. Ele não queria mais tentar acompanhá-la. Seu sentimento de resignação era ao mesmo tempo melancólico e pacífico. 49. Tirgoviste. Lada continuou observando durante um bom tempo depois que Radu e sua comitiva desapareceram na estrada. A primavera começava a tomar conta da paisagem, tornando tudo mais suave e verdejante com a nova vegetação. Era uma época de renovação, reconstrução, e eles estavam indo embora. Era bom que ele estava partindo. Não seria mais necessário fingir felicidade ou tranquilidade quando não sentia nenhuma das duas coisas. E seria bom não tê-lo mais espiando por cima do seu ombro, dizendo quem ela poderia e quem não poderia matar. Mas Radu fizera um bom trabalho, melhor do que ela teria feito. Havia tratados assinados com todas as fronteiras que importavam. Os boiardos com quem Radu colaborou pareciam confiáveis, embora fosse preciso vigiá-los de perto. Seu país estava sendo administrado do jeito que ela queria, com ordem, com mão firme, com justiça. O ritmo da mudança era mais lento que o ideal, mas ela torcia para que a promessa de Hadud se concretizasse, de que era como uma árvore criando raízes profundas. Lada foi até a sala do trono e sentou-se olhando para o local que o seu pai ocupara antes dela, e também os príncipes da Neste. O trono era uma sentença de morte. Lada não era boba. Em algum momento, ele a mataria como fizera com todos os anteriores a ela. Todos, menos Radu Selfrumus, o príncipe que abdicara, que escolhera a vida e o amor em vez do país. Lada não abdicaria. Houve um tempo que sentara-se ali com amigos ao seu redor. Agora, mais do que nunca, estava sozinha. Ela escavara a montanha para descobrir o desejo do próprio coração e descobriu que o local também tinha um. No fim das contas, um pulsar que atraía aqueles que não sabiam parar, que não aceitavam o que o mundo oferecia, que não se curvavam. Lada batucou com os dedos nos braços do trono, olhando para a sala vazia. Ela não era idiota a ponto de achar que os homens iam parar de tentar tomá-lo. Eles sempre estariam lá, à espera de uma fraqueza, à espera de um fracasso. Queriam o que era seu exatamente por ser seu, e um dia alguém acabaria derrotando-o. Mas até isso acontecer, ela lutaria com unhas e dentes, com o fogo e o sangue que a tornara quem era. Ela era dragão, ela era príncipe, ela era mulher. E o último era o que causava mais medo. Ela sorriu, batucando com os dedos no trono, seguindo a batida do seu coração. Meu, ela disse. Seu, e apenas seu. 50. 3 anos depois, nos arredores de Amásia. Radu terminou de rezar e sentou-se sobre os calcanhares, apreciando a tranquilidade toda peculiar do local. Um baque e uma risada lhe provocaram um sobressalto. Ele se alongou, olhando para as cartas que o esperavam sobre a escrivaninha. Em sua maior parte, assuntos regionais, disputas menores, questões tributárias e as coisinhas do cotidiano que lhe possibilitavam exercer seu cargo de bey com tranquilidade. Mas havia uma de Mara Brankovic. Ele a carregou consigo para o seu jardim deslumbrantemente colorido, onde Oana estava servindo um piquenique da tarde, enquanto Fátima costurava a sombra. Nazira estava sentada no velho balanço que antes ficava pendurado na propriedade de Kumal. Eles o haviam trazido consigo, e mantinham Kumal consigo em espírito de todas as formas possíveis. É de Mara, Radu falou entregando a carta a Nazira. Nazira leu, sacudindo a cabeça com um sorriso. Mara diz que Urbana está com saudades. Ela deve saber que só pode ser mentira. Acho que ela só faz isso para se divertir, e agradece por termos mandado os pêsames quando a mãe dela morreu. As fronteiras orientais de Mermed estão dando trabalho, por isso ela não tem passado muito tempo na capital ultimamente. Ah, sim, e aqui está o verdadeiro motivo para a carta. Ela só levou 3 páginas para chegar ao assunto. Mara quer saber se você se incomodaria em cobrar os pagamentos de impostos de Lada. Essas coisas são bem menos desagradáveis quando vem de alguém da família. Nazira deu risada. Ela está tentando delegar suas funções. Radu sentou-se no chão, espiando por cima do ombro de Fátima a túnica que ela costurava. Que linda! Ela sorriu satisfeita. É para Teodora. Então vai continuar linda por 3 minutos depois que ela vestir. O sorriso de Fátima se alargou de orgulho. Ela acariciou o tecido. Pois é. Com um rugido, Cipriano apareceu no jardim com Teodora nos ombros. Ele circulou a árvore 3 vezes e desabou sobre a grama. Teodora pulou na barriga dele aos risos, mas Cipriano se fingiu de morto. Fechando a cara, a menina voltou para dentro da casa, com os cabelos pretos e compridos, já libertos da trança que Fátima fizera com tanto cuidado naquela mesma manhã. Radu se deitou, apoiando a cabeça no peito de Cipriano. O dia estava quente e bonito. Era a melhor estação do ano. À noite, ele responderia para Mara e escreveria seu relatório para Mermed tratando da região da qual era bey. Mas aquela tarde?
Aquela tarde era para ser feliz. Oana serviu a comida resmungando que não conseguia encontrar os ingredientes certos por lá. Ela se adaptara bem à nova vida, mas se recusava a aprender a falar turco. E, em todo caso, era bom para Teodora aprender valáquio. Parecia correto. Teodora? Oana gritou. Hora de comer! Radu sentou-se, passando a comida para os demais e ouvindo Nazira fazer planos de visitarem Bursa para ver o mar. Algum dia eles fariam a peregrinação a Meca, mas isso poderia esperar até que Teodora tivesse idade. Também visitariam o Chipre para conhecer a terra de onde vinha a mãe de Cipriano. Mas Bursa era o suficiente por hora. Desde que eu não tenha que viajar em barcos, Radu comentou. Por coincidência, Cipriano e eu já tivemos nossa cota de viagens de barco pela vida inteira, Nazira respondeu. E de ilhas desertas. Cipriano complementou os risos, entrelaçando os dedos com os de Radu. Era uma coisa que nunca deixava de lhe parecer um milagre. Eu tive que lutar contra uma montanha, Teodora falou, jogando-se no meio da toalha e derrubando várias tigelas de comida. Foi uma loucura. Eu gritei com ela que tinha fogo nos olhos, mas aí saquei minha faca. Ela brandiu uma faca na mãozinha ainda de bebê. Radu tirou-a da menina. Como é que ela sempre consegue encontrar as facas? Nazira perguntou, franzindo a testa, colocando Teodora no colo e mexendo nos cabelos da menina, que esfregou o rosto em Nazira, estendeu a mão e deu um tapinha no rosto dela. Radu sabia que deveria ficar irritado, mas não conseguiu segurar o riso. Mais tarde, naquele mesmo dia, enquanto punha Teodora na cama, Radu enfiou a mão debaixo do travesseiro dela e pegou a faca escondida lá. Ela fez um beicinho e ele a beijou na testa. Vou guardar para quando você for mais velha, e se tiver que enfrentar uma montanha, vá me chamar. Eu posso lutar ao seu lado. O corpinho de 3 anos de idade da menina não era capaz de segurar a raiva nem o sono por muito tempo. Radu continuou lá por horas depois de ela ter adormecido, acariciando aquele rostinho. A combinação entre Lada e Mermed amenizara as feições dos dois. Os lábios cheios de Mermed e os olhos grandes de Lada, os cílios escuros de Mermed e o nariz curvado de Lada. Radu amava muito os dois, mas isso não bastara para mantê-los consigo. Mas uma coisa ele poderia garantir. Aquela criaturinha que os dois fizeram teria todo o amor do mundo. Seja forte, ele murmurou. Seja gentil, seja otimista. Ele se inclinou e a beijou na testa. E seja feroz. Epílogo. Mosteiro da ilha Snagov, 17 anos depois. Radu viu o barco que se aproximava ficar cada vez maior. Sentiu-se grato por ter chegado primeiro para não pisar na costa vomitando em um reencontro após 10 anos. Teodora se remexeu ao seu lado ansiosa. Usava roupas apropriadas para a viagem, mas com a costura de excelência de Fátima e o bom gosto para as cores de Nazira. Como sempre, levava suas facas. A favorita era a que herdara de Lada. Teodora não era elegante, mas era forte e inegavelmente charmosa. Tinha absorvido o otimismo inteligente de Nazira, a gentileza de Fátima e, infelizmente, o senso de humor de Cipriano. Aos 20 anos de idade, continuava a ser o centro da vida de todos, irradiando luz própria. Radu sentia-se grato por ela ter feito questão de acompanhá-lo. Fazer aquela viagem sozinho despertaria muitos fantasmas. Teodora era tão impetuosa e agradável que não deixava espaço para a melancolia. E também era impaciente. Eles estavam esperando fazia quase 1 hora. Quando Mermed desembarcou, acompanhado de toda uma comitiva, Teodora pôs no rosto uma expressão mais aceitável. Não de recato, de forma nenhuma, mas pelo menos era respeitável. Mermed não parecia nem um pouco abalado pela viagem. Radu sorriu, mas não correu para cumprimentar o velho amigo como faria tempos antes. Os anos passados tinham maltratado Mermed. Ele estava pesado e caminhava com um manquejar pronunciado. Uma barba cheia escondia as rugas do rosto, mas o olhar continuava agudo e inteligente como sempre. Mermed fez um gesto para afastar os guardas. E o carregador de banquinho? Radu perguntou com um sorriso incapaz de se segurar. Mermed emitiu um ruído que poderia se passar por uma risada. Ele participou de um complô de assassinato. Tive que mandar executá-lo. Sério? Radu perguntou horrorizado. A expressão de Mermed se abriu num sorriso malicioso, que o fez parecer ter 15 anos de novo, não 40. Não. Radu deu uma risada, sacudindo a cabeça. Você se lembra da minha filha, Teodora? Mermed abriu um sorriso afetuoso para ela. As conversas sobre a sua beleza já chegaram até Constantinopla. Fico feliz em revê-la. Da última vez, você era bem menor que eu. Radu sentiu uma preocupação repentina. Era impossível olhar para ela sem ver Lada e Mermed estampados. Mas se seu amigo desconfiava de alguma coisa, não disse nada. Deu um tapinha na mão de Teodora e lhe passou um saquinho de pano que parecia conter moedas pesadas. Por todos os aniversários que eu perdi, pequenina, ele falou. Os olhos de Teodora se estreitaram. Obrigada.
Gostaria que o nosso reencontro acontecesse em circunstâncias mais felizes, Mermed comentou, mas Lada não era muito boa em criar circunstâncias felizes. Theodora olhou para Radu. Eu queria tê-la conhecido pessoalmente, não só por histórias. Em seguida, ela abriu um sorriso com um toque de crueldade. Apesar de que as histórias são muito boas, Lada Tepes, a dama empaladora. Ninguém que eu conheço tem uma tia tão incrível. Mermed e Radu riram, mas com certo constrangimento. As piores histórias Theodora não conhecia, inclusive a de como a sua tia matara o tio que ela também não conhecera. Vou deixar vocês a sós um pouco antes de ir prestar meu respeito. Ela baixou a cabeça. O pingente de prata que ela sempre usava no pescoço se projetou para frente. Mermed olhou para o objeto como se estivesse vendo um fantasma. Ele se virou para Radu, que não esboçou nenhuma reação. Obrigado, disse Radu. Não vamos demorar. Claro. Ela se virou, abriu os braços e respirou fundo. Podem demorar o quanto quiserem. Tem um ar especial aqui. Gosto da sensação de estar na Valáquia. Uma coisa afetuosa e acolhedora. Como uma mãe, sabe? Theodora foi se afastando pelo caminho com passos firmes e confiantes. Não pisava duro e de forma ameaçadora como Lada, mas se comportava como se fosse dona de todo lugar a que ia. Radu encarou o motivo de sua viagem até lá com uma pontada de dor mais forte do que antes. Eles foram caminhando lentamente para a igreja. Mermed ainda estava com a testa franzida. Theodora não é filha de Nazira, né? Radu se limitou a soltar um suspiro. Eu bem que desconfiei, por anos, mas agora, vendo o jeito como ela estreitou os olhos de irritação ao receber meu presente paternalista, eu mal conseguia respirar. Foi como olhar para o passado. Entendi por que vem evitando a capital por todos esses anos, para mantê-la longe. Radu deteve o passo, levando a mão à porta. Ela é minha filha. O sorriso de Mermed era ao mesmo tempo gentil e triste. Fico feliz por isso. Seria bom se todo mundo pudesse ter um pai como você. A vida adulta de Mermed tinha sido tumultuada, repleta de tragédias e violência, inclusive dentro da própria família. Ele se virou a fim de olhar para os jardins, aparentemente indisposto a entrar. Radu compreendia o motivo. E Nazira, como vai? Está bem. Não anda com a visão muito boa, mas lida com o problema com elegância. Eles passavam a maior parte do tempo em casa agora, mas Fátima não se importava. Afinal de contas, o único lugar que gostaria de estar era onde todos estivessem. E Cipriano? Radu sentiu um aperto no coração. Detestava ficar longe dele, mesmo depois de tantos anos. Finalmente, fizemos a viagem para o Chipre 2 anos atrás. Foi ótimo, mas acho que nosso tempo de viajar já passou. Ele tem problemas nos tornozelos por causa dos ferimentos antigos. Eu pensei em mandar prendê-lo, sabia? Quê? Mermed se recostou na porta, passando a mão pelas pedras como se admirasse o trabalho de construção. Radu percebeu que os dedos dele tracejavam o nome entalhado ali. Lada Dracul, a patrona daquela igreja. Mermed sorriu e o amigo de infância de Radu mais uma vez pareceu em meio à barba e às rugas. Há muitos anos atrás, mas eu ia só manter Cipriano como prisioneiro político, só para ele ficar na capital e obrigar você a voltar. Você e a minha irmã sempre tiveram um jeito estranho de mostrar seu afeto. Ela costumava me bater e me deixar apanhar dos outros. Você pensou em sequestrar meus entes queridos para passar mais tempo comigo. Mermed sorriu, mas dessa vez com uma expressão tensa. Não é mais a mesma coisa desde que foi embora. Nunca existiu ninguém como você. Ou como ela. O sofrimento ficou estampado no rosto de Mermed. Ou como ela, o que provavelmente é melhor. O olhar dele se tornou mais distante e melancólico. Ela teria sido minha imperatriz. Imagina, uma mulher com a ambição dela. Ela conseguiu exatamente o que queria. Mermed puxou a barba grossa. Conseguiu mesmo. E, no fim, acontecer exatamente o que Radu previa. De quem era a cabeça? Radu quis saber. A que você levou para a capital e exibiu na muralha? Eu fiquei pensando. Não faço ideia, mas não importa. Uma cabeça decepada é uma cabeça decepada. Mermed lutava em campos de batalha desde os 12 anos de idade. Radu não pensava a mesma coisa sobre cabeças decepadas, mas os dois tinham levado vidas bem diferentes nos 20 anos anteriores. Por fim, sem mais motivos para adiar o motivo da visita, eles entraram na capela, em meio a sentinelas de estátuas de santos e pinturas elaboradas narrando histórias da Bíblia. Radu notou que as cenas retratadas eram especialmente violentas, o que fazia sentido, por se tratar de uma capela paga por Lada. Um monge apareceu inclinando a cabeça. Ele os conduziu para um local onde havia pedras mais novas no piso. Uma pequena marcação no alto de uma delas dizia apenas príncipe. Sem nome? Questionou Mermed. Fiquei com medo de que alguém quisesse profaná-la. Radu falou. Mesmo depois de morta, Lada tinha muitos inimigos.
Os dois observaram em silêncio o local onde a sua irmã repousava, sepultada para sempre. Foram seus homens? Radu perguntou. Não havia tom de acusação em sua voz, apenas curiosidade. Lada fora morta enquanto estava à espera de Mermed e de seu exército em campo aberto, no primeiro conflito direto entre os dois desde aqueles dias terríveis nos arredores de Tirgoviste. Mermed sacudiu negativamente a cabeça. Tentei descobrir quem foi. Alguns acham que foi Matias que mandou um assassino. A maioria acha que foi um dos próprios soldados dela. Ninguém sabe ao certo. E o golpe fatal? Uma facada nas costas. Trouxeram o corpo para mim no campo de batalha. Acho que esperavam uma recompensa. Mermed se remexeu com uma expressão envergonhada. Matei os pobres diabos no ato. Foi uma bobagem, considerando que eu também estava lá para acabar com ela. Radu pôs a mão no ombro de Mermed. Obrigado por mandar o corpo dela para cá. Mermed assentiu e se colocou de joelhos, apoiando a mão sobre as pedras que cobriam o corpo de Lada. Mesmo depois de tantos anos, não consigo acreditar que ela se foi. Já eu não consigo acreditar que ela continuou viva por tanto tempo. Radu ajoelhou-se ao lado de Mermed. Mas você tem razão. Não me parece certo estar na Valak agora que ela não está mais aqui. Ela foi uma príncipe forte. Forte, terrível e justa. Acho que o nome Dracul não vai ser esquecido tão cedo. Lamento muito pela forma como as coisas terminaram entre nós três. Gostaria que as coisas tivessem sido diferentes, que tivéssemos continuado juntos. Houve um tempo em que Radu não desejava nada além disso, porém, sua vida feliz tinha amenizado as dores do passado. Em vez de sofridas, suas lembranças eram um pouco como o pingente de prata de Lada. Sobre uma superfície sólida, eram preenchidas com a poeira de uma história cheia de amor. Vocês dois nunca tiveram outra escolha que não fosse liderar e conquistar. E você? Radu sorriu, beijando a mão dele e pousando os dedos sobre as pedras. Ele desejava muito menos que os dois, porém, ao mesmo tempo, muito mais. Eles escolheram caminhos difíceis e solitários, cheios de sangue e de luta. Eu vou voltar para casa, para minha família. Radu fez questão de se levantar, mas pensando melhor, sacou uma faca e caprichosamente fez 2 adições à pedra que marcava o túmulo de Lada. Príncipe, irmã, dragão. Não era preciso mais nada. Até o próximo audiolivro aqui no canal e não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações quando sair vídeo novo. Fim do livro Senhora do Fogo, de Kirsten White. As melhores citações do livro Senhora do Fogo, de Kirsten White. E temia que o calor do fogo revelasse que, na verdade, ele nunca fora prata, e sim somente as impurezas que se transformariam em cinzas na tentativa desesperada de se transformar em algo de valor. Quem faz as coisas de verdade não precisa de falsificações. É um fardo pesado estar sempre certa, mas algumas pessoas precisam carregá-lo. É assim mesmo quando oferecemos nosso coração. Não esperamos que a outra pessoa peça. Nós nos mostramos de peito aberto e torcemos para que ela aceite. Eles eram dragões, demônios. Não havia misericórdia dentro deles, nem para consigo mesmos. Uma coisa era impossível negar sobre um coração partido muitas vezes. Depois de se recuperar, tornava-se mais forte e resistente do que antes. Decidi muito tempo atrás que não deixaria meu passado determinar meu futuro. Esses são os caminhos da minha infância, mas o menino da época não reconheceria o homem que sou hoje. Som dos Livros, o canal de audiobooks predileto para quem ama livros.